Hebreus 12, do 1 ao 3. Eu oro, irmãos, para que um dia, quando nós voltarmos a pregar em Hebreus, num desses dias a gente possa ler pelo menos o texto do capítulo 12, os versos de 1 a 3, sem precisar abrir a Bíblia. Que a gente possa memorizar especificamente esses 3 versículos, porque eles são sublimes. Então eu encorajo a todos vocês, irmãos e irmãs, a dedicarem essa semana para memorizar esses 3 versículos que o nosso irmão William estará pregando. Para aqueles que estiveram na quarta-feira, eles são tão especiais para mim quanto Filipenses capítulo 4, versos 4 a 13. Então, por favor. Hebreus 12 diz assim o apóstolo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, considerem aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Chamar o nosso irmão William à frente, vou orar e ele estará com a palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela graça que o Senhor nos deu já nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a sua palavra e termos ela com tanta disponibilidade e acesso diante de nós. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, são membros do corpo de Cristo e todos nós somos mais completos, mais felizes quando estamos juntos, especificamente reunidos para te louvar, te adorar, te dar louvor. Senhor, nós lemos o texto bíblico, o qual será pregado, e nós imploramos, com oração e súplica e também com ação de graças, para que o Senhor fale conosco essa noite. Nós pedimos que o Senhor não nos deixe aqui sozinhos. Nós pedimos, Senhor, que este culto não seja em vão. Nós pedimos, ó Deus, que toda a nossa locomoção do dia para virmos até aqui, todo, ó Deus, que nós estamos fazendo com toda a nossa fraqueza e miséria, que o Senhor não olhe para nós, mas que olhe para o seu Filho Jesus. E que através dos méritos que existem em Cristo, aquele que está sentado à direita do seu trono, através dos seus méritos, que são mais do que suficientes, o Senhor decrete nos abençoar essa noite com a sua palavra. E que através dela, ó Deus, como uma chuva que vem para regar a terra, que os meus irmãos e as minhas irmãs, juntamente comigo, que nós possamos ser edificados, que possamos ser revigorados, renovados, que pecados específicos sejam destituídos das nossas vidas hoje, que alegrias, ó Deus, sejam implementadas eternamente, que se for da sua vontade e houver aqui espaço para isso, o Senhor converta corações e derrame o seu Espírito sobre nós. Nós oramos com muita confiança por causa da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, somente. Amém. Boa noite a todos. Eu iria dizer exatamente o que o Kaique falou. Eu iria implorar para que nós memorizássemos Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3, porque o texto diante de nós, irmãos, ele é belíssimo e ele é extremamente simples. E o que ele tem de simplicidade, ele tem de profundidade. Eu confesso que eu tive que parar a caneta da minha mão para não fazer um sermão de 2 ou 3 horas
sobre Hebreus 12, e se eu passar um pouco do tempo, eu peço que os irmãos tenham alguma paciência, porque as riquezas, irmãos, desse texto diante de nós são incomparáveis. Quem nos dera pregar um sermão por versículo. Irmãos, antes de nós vermos especificamente cada parte desses 3 versos, eu gostaria de já colocar diante de nós um resumo do que o autor aos Hebreus quer nos ensinar. Eu já gostaria de passar os slides. Pode passar, por gentileza? O nosso slide está com problema hoje. Pode passar todos até o final? Basicamente, irmãos, o que o autor aos Hebreus, o que esse pastor no século I quer ensinar para nós e para os seus primeiros ouvintes, é que a vida cristã, ela é uma corrida. Ok? A nossa vida de fé, que foi exemplificada de maneira muito diversa no Hebreus capítulo 11, que nós vimos durante vários domingos, ela é descrita agora como uma corrida. Então ele pinta essa imagem para nós, para mostrar essa verdade plena para nós. E enquanto nós estamos correndo, nós precisamos fazer basicamente 2 coisas. Nós precisamos, segundo ponto, deixar os nossos pecados. E à medida que nós deixamos nossos pecados, nós precisamos olhar para o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Muito simples, uma verdade que a gente come no café da manhã todos os dias, mas a profundidade que o autor aos Hebreus, que esse pastor coloca aqui para nós, nas suas escolhas de palavras, é muito grande. Amém? E para nós atingirmos o alvo, Kaique, de memorizarmos, eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos. E eu gostaria de ler mais 10 vezes, se fosse possível, Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3. Mas façamos mais uma leitura, irmãos. Depois nós iremos orar mais uma vez. Depois da leitura, eu irei dizer essa é a palavra do Senhor. A igreja responde com amém. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos desanimeis e fiqueis cansados. Esta é a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma brevíssima palavra de oração e o Senhor irá falar conosco. Senhor, como nós já oramos, cantamos e lemos, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, cônscios de que não somos e não temos nada em nós mesmos, de que somos miseráveis pecadores e que dependemos totalmente e eternamente, ó Deus, da Sua graça, a qual nós encontramos em Jesus Cristo e antes, a qual nos encontrou em nossos pecados. Senhor, glorifica o Teu nome, salvando pecadores, edificando a Tua igreja, destruindo os nossos pecados e direcionando o centro do nosso ser ao Seu Filho Jesus Cristo. Pois, como nós vimos na escola dominical, ó Deus, este é o Seu plano, fazer com que todos nós sejamos sejamos unidos à amada e bendita pessoa do Seu Filho Jesus, através do poder do Seu Espírito, e é esse poder sobreexcelente que nós clamamos agora, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que o autor aos Hebreus faz aqui, como eu já disse, ele pinta para nós um cenário para ilustrar alguns aspectos de verdade da nossa vida cristã. E era um cenário muito comum no primeiro século, e graças a Deus é muito comum nos nossos dias, que é o cenário dos Jogos Olímpicos. Ok? Desde o ano 776 a.C., para vocês terem uma ideia, neste exato ano inaugurou-se os Jogos Olímpicos da Grécia. 7 séculos, 8 séculos antes de Jesus, e isso continuou até os dias de hoje com algumas modificações. Irmãos, a partir do século IV a.C., mais ou menos, o pessoal começou a construir arenas imensas de grandes, que comportavam mais ou menos 40 a 50 mil pessoas. Então vocês imaginam como nós ficamos impressionados com nossos estádios de futebol, que comportam mais ou menos isso. Imaginem isso antes de Jesus. Imaginem como aquele pessoal trabalhou como pedreiros e como arquitetos para construir essas grandes edificações. E, irmãos, começou a iniciar a corrida a pé.
né? Não com cavalos mais, mas com a corrida a pé, e normalmente era 200, 300 ou 400 metros que o pessoal competia ali, em honra dos seus deuses gregos e romanos. E o cenário colocado diante de nós é exatamente esse. Vejam que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que é a arquibancada que está olhando para nós. E essa arquibancada são os santos do Antigo Testamento. Mas também são todos os cristãos genuínos da história da igreja. Nós temos muito mais testemunhas do que o pessoal do primeiro século que recebeu essa carta. Nós temos muito mais testemunhas do que 40 ou 50 mil pessoas no estádio torcendo para que aquelas pessoas vençam, ou torcendo para que elas perdam. Temos milhões e milhões de testemunhas, irmãos. Desde Abel, ou desde Adão, se você preferir, até os nossos dias, até o fim dos tempos, nós temos uma imensidão de testemunhos que clamam uma só coisa. Eles dizem: nós perseveramos na nossa fé porque nós olhamos para o Messias, nós olhamos para o Salvador de Deus, Cristo Jesus. Todos eles estão falando exatamente a mesma coisa. Eles gritam para nós dizendo: nós nunca fomos decepcionados todas as vezes que nós corremos com fé até Jesus. Por que vocês não fazem o mesmo? É isso que ele está dizendo. E há uma expressão aqui que ele diz: a corrida que nos está proposta. Essa palavra proposta também era usada nos Jogos Olímpicos. Era como se eles marcavam com uma tinta tanto a largada quanto a chegada lá na frente. E ali era a proposta da corrida, esse espaço de tempo. Então Jesus coloca diante de nós tanto o início quanto o fim, como nós vamos ver no verso 2, da nossa corrida. É algo que está proposto, é algo que está delimitado para nós já, de antemão. Vejam o versículo 1. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Esse é o núcleo de ensinamento que ele quer passar para nós. A nossa vida, ela é uma corrida espiritual. E, irmãos, é muito interessante começarmos a pensar sobre corrida. E eu quero dizer para vocês que a vida cristã, ela é uma corrida, e ela não é você ficar parado no ponto de ônibus esperando o ônibus. Muitos cristãos vivem dessa maneira, parados no ponto, esperando que venha um ônibus espiritual. Quer seja um avivamento, quer seja o ônibus de um milagre, quer seja o ônibus de uma grande experiência espiritual, quer seja o ônibus de um melhor emprego que vai possibilitar mais tempo para você correr melhor a vida cristã e fazer os seus afazeres espirituais. Muitos de nós vivemos esperando parados no ponto de ônibus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o ônibus vem, ele te leva daqui até ali na esquina, você desce e você fica parado de novo. Pergunte a si mesmo se você deseja avivamento. Para que você quer avivamento no fim do dia, no final das contas? Irmãos, avivamento nós não temos o tempo todo, porque não é para ter o tempo todo. Não era para termos avivamento na história, porque avivamento vem exatamente quando a igreja está dormindo, exatamente quando a igreja está morta, e ela vem para dar um up, para dar um impulso. Mas quando passa, aquelas pessoas que estavam dormindo espiritualmente voltam a dormir, voltam a ficar parados. Vocês já pensaram que no século XVII haviam mais homens de Deus que no século XVIII, e o século XVIII teve um avivamento e no século XVII não? Vocês já se perguntaram por que disso? Porque os puritanos do século XVII não precisavam de um avivamento, porque eles já estavam vivos. Eles já viviam a abundância da vida espiritual em Jesus. Mas quando passa a virada do século, que os puritanos vão morrendo um por um, a igreja morre. Ela abre as portas para o liberalismo teológico, ela abre as portas para se fundir com o iluminismo racionalista, e ela morre em sua grande maioria. E é por isso que Deus precisa levantar Whitefield, Wesley, Howell Harris, Daniel Holland, para trazer a vida de novo àqueles irmãos. Mas o avivamento não é o padrão da vida cristã. Porque o avivamento é esse ônibus que vem daqui para lá, e se você não quer correr, quando ele passa, você fica na mesma coisa.
As grandes experiências espirituais da nossa vida são a mesma coisa. Não é para você ter todos os dias. É para você viver um padrão de corrida e de disciplina espiritual que você não vai precisar dessas coisas. Mas se por um lado você é preguiçoso e você quer ficar parado esperando que alguém te conduza, não há avivamento no mundo que vai te lançar para frente espiritualmente falando. Então, para que você quer um avivamento? Para que você quer um milagre? Para que você quer um up muito grande na sua vida espiritual, assim, repentino e trágico na sua vida? É porque você não quer correr a corrida da disciplina e do cansaço que envolve a corrida da fé. Irmãos, a maioria dos cristãos vive dessa maneira. Eu vou começar a orar mais, eu vou começar a ler mais a Bíblia quando eu sentir a presença de Deus carregar até os céus, praticamente. Essa não é a vida cristã. A vida cristã é corrida. E uma segunda meditação, irmãos, a vida cristã, ela é uma corrida e ela não é uma caminhada. Já pararam para pensar? Ela é uma corrida, ela é algo que é para ser rápido. Muitos de nós, se não você mesmo que está me ouvindo, está andando espiritualmente, está tropeçando, engatinhando espiritualmente falando. Irmãos, é uma corrida. Olhe para a sua vida espiritual 10 anos atrás, 20 anos atrás, 1 ano atrás, ontem, e veja se você fez progresso na sua vida espiritual. Porque se você está correndo, você pode olhar ontem, você pode olhar hoje na hora do café da manhã e você vê, a graça de Deus me fez dar mais um passo, ela me fez ver mais os meus pecados, me fez ver mais a graça de Deus, me fez ver mais a beleza de Cristo Jesus do que no café da manhã. Porque você está correndo. Mas se pelo contrário você está caminhando, você tem 60 anos de igreja, você tem quantos anos for, e você vê pouco progresso na sua vida espiritual. Você precisa acordar, você precisa despertar. E muitas das vezes esse andar espiritual é evidência de uma falsa fé. Porque a vida cristã, irmãos, ela é uma subida, ela sempre tem que crescer, e ela tem que crescer com profundidade, com alguma substância, com alguma rapidez, ainda que essa rapidez eu reconheço que seja relativa para cada um de nós. Mas ela precisa fazer progresso. Olhe para a sua vida e veja o quanto você progrediu. Irmãos, eu fico pasmo, e eu já citei esse livro aqui, em púlpito, que o Mário de Andrade, ele coloca uma figura literária, o herói brasileiro representando todos nós, todos os brasileiros de todos os tempos, no personagem Macunaíma, que é um índio. Irmãos, a frase que o Macunaíma mais fala é a seguinte: ai, que preguiça. Ele ficou 6 anos da vida dele sem falar uma palavra, e a única coisa que ele dizia é: ai, que preguiça. É um índio que representa você, não sei porque você está rindo, que representa eu. Irmãos, nós brasileiros, eu acho que somos o povo mais preguiçoso e indisciplinado dessa face dessa terra, não tem igual. E o calor da nossa atmosfera ainda ajuda, ainda temos mais preguiça ainda. E nós somos assim espiritualmente. Nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de ler a Bíblia. Não adianta você dizer que não, porque você tem. É a maior luta do mundo para nós termos alguma disciplina e alguma corrida espiritual. Na maioria das vezes nós andamos e ainda dizemos: ai, que preguiça. Macunaíma sou eu e são vocês, somos todos nós. Nós precisamos matar esse índio dentro de nossos corações. E quem sabe um inglês, né, Kaique, surgir aqui com mais disciplina, mas também somos miseráveis pecadores, então a nova criatura deve surgir em nós. Irmãos, ainda continuando, uma última meditação para nós. A nossa vida espiritual é uma corrida, mas não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, não é o que nós dizemos de tiro rápido. Quanto tempo dura a nossa corrida, irmãos? A nossa vida toda. Quantos quilômetros constitui a corrida da nossa fé? Toda a nossa existência aqui na Terra. Esse semestre, lá na universidade, eu peguei uma matéria extra, que é obrigatória, eu peguei uma matéria de corrida junto com o pessoal de Educação Física. E todos os sábados de manhã eu estava lá na universidade correndo, e o nosso professor, muito capaz na área de Educação Física, ele fazia a gente correr devagarzinho
por 2 ou 3 horas ali. E no último dia, irmãos, ele fez a gente correr 1 quilômetro, mas ele fez a gente correr no máximo da nossa força. E a gente corria assim, no máximo que a gente conseguia, parava 1 minuto e meio, descansava, depois corria de volta com o máximo da nossa força. Irmãos, eu nunca fiquei tão cansado na minha vida toda. E a vida cristã, ela não é esse tiro rápido de 100 ou 200 metros. E a maioria de nós, e a maioria dos novos convertidos, acham que a vida cristã é esse tiro rápido. E a gente começa com tudo. A gente lê a Bíblia 40 capítulos por dia, ora 3 ou 4 horas todos os dias, evangeliza até os cachorros na rua, e a gente começa naquele gás, naquele pique. Aí quando a gente cansa, porque a gente vai cansar, ou a gente desmaia, porque teve gente que quase desmaiou lá na PUC, ou a gente para e fala, não quero mais correr, isso não é para mim. A vida cristã não é assim, irmãos. Ela envolve um ritmo que você vai conseguir manter até o final, porque ela é longa, e ela é longuíssima. E quando você acha que está terminando, Deus te dá mais 10 anos para você correr. Ela não é esse tiro, e esse tiro, irmãos, normalmente está misturado com legalismo. Esse tiro é você querer se achar melhor do que os outros por trás dessa devoção toda que você está sentindo. E quando as decepções vêm, quando Deus se cala para você, quando as dificuldades vêm, quando o cotidiano vem, você não consegue manter esse pique, você para. E a maioria dos novos convertidos que se desviam, eles fazem por causa disso. Eles começam e eles param. É melhor você começar devagarzinho e continuar devagar até o final, mas correndo devagar, do que você dar esse pique e desanimar a sua vida. Mas é corrida, irmãos. Não estou falando que você deve diminuir o seu ritmo. A nossa corrida, ela é uma corrida para a vida inteira. E corrida, irmãos, ela envolve disciplina, ela envolve força, ela envolve perseverança, como o autor dos Hebreus nos coloca aqui. Ela envolve conhecimento. Você precisa conhecer o trajeto, você precisa conhecer os seus limites, as suas limitações físicas e espirituais. Essa é a nossa vida cristã, é disciplina. Disciplina, disciplina. Você acorda e você vai dizer todos os dias, eu vou começar lendo a Bíblia 5 versículos, eu vou orar por 15 minutos, eu vou evangelizar pelo menos uma pessoa essa semana, e você mantém esse ritmo. E você vai ver que ao longo da sua trajetória, você vai aumentar para 1 capítulo da Bíblia, você vai aumentar para 1 hora de oração, para 30 minutos de oração, você vai estar evangelizando naturalmente todas as pessoas ao seu redor, e você continua essa corrida. É isso que o autor dos Hebreus quer dizer para nós. Rodeados de tão nuvens de testemunhas, corram com perseverança a corrida que nos está proposta. Este é o primeiro ponto, irmãos. Segundo ponto, ainda no versículo 1, e este é o segundo ponto aqui no slide. Vamos ler o versículo 1 novamente. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança. Irmãos, o pecado aqui, ele é descrito de 2 formas diferentes. É descrito como um peso que você coloca sobre a sua roupa para você correr, um peso desnecessário, e depois ele é descrito também como uma pessoa que entra na corrida e quer fazer você parar de correr. Vamos ver essas 2 ilustrações aqui. Primeiro, eliminem do vosso corpo tudo que vos impede de prosseguir. Ou seja, todo atleta olímpico, ele precisa correr com roupas leves. Ele não vai colocar uma blusa, pesos aqui no pulso e nas canelas para correr. Não, ele vai eliminar todo o peso. Irmãos, o pecado é descrito como esse peso que faz você correr mais devagar, que faz você cansar mais. Deixe-me dar algumas ilustrações do que seria esse peso. Procrastinação. O grande mal, um dos grandes males do nosso século. Você ligar a sua TV, ligar a sua Netflix, ligar o Facebook, pegar o celular, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, qualquer porcaria dessas que seja, e você começa a procrastinar, você começa a se perder neste meio tempo. Irmãos, eu me perco quase todos os dias nisso, você se perde nisso todos os dias. Quem não pode tirar a primeira pedra? Procrastinação, irmãos. Não é errado fazer essas coisas. Não é errado você assistir televisão, você mexer na internet. Mas quando você passa horas e horas a fio ali, e por outro lado você deixa seus deveres espirituais por lado, você está pecando.
Você pega a roupa do Facebook que pesa 200 quilos e coloca sobre você e você não consegue dar um passo espiritualmente. O autor aos Hebreus está dizendo, elimine essas coisas. E eu conheço muitos de vocês que deixam ou deixaram ou vão deixar de certas redes sociais ou vão diminuir o tempo para passar mais tempo com Deus em Cristo Jesus. E o que é procrastinação, irmãos, em última instância? É quando você fecha os seus olhos ou tira os seus óculos espirituais e você deixa de ver a beleza da grandeza, da majestade de Cristo Jesus, e porque você perde essa glória de Jesus, você se enfia num vazio de significado e o seu tempo é procrastinado aí. Você se perde nessas insignificâncias, nesses vazios, nesses vácuos, porque você não está olhando para Cristo. Porque se você estivesse maravilhado com a glória de Jesus, você não ia nem querer ligar o seu computador. Você nem ia querer passar horas no seu videogame ou na Netflix. Você ia querer unicamente passar horas e horas a fio que você tem com a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é procrastinação. Uma outra peso que às vezes parece tão imperceptível para nós são maus sentimentos que nós trazemos conosco. Rancor, às vezes é o mau sentimento da inveja ou da frustração. Quando uma pessoa te faz algum mal e aquilo começa a te corroer por dentro. E você se coloca, e o que é esses sentimentos ruins, irmãos? Nada mais é do que o seu ego que se coloca numa posição divina e acha que é melhor do que os outros. E esses maus sentimentos que parecem tão imperceptíveis e insignificantes começam a fazer peso na sua vida espiritual, te impedem de correr, te impedem de prosseguir e você nem percebe. Deixe esses maus sentimentos com as outras pessoas. Quando você olha para Jesus e você vê que Ele é tudo e você não é nada, você vê que todas as outras pessoas são maiores do que você e que não há nada e nenhuma ofensa que você possa receber que Jesus não tenha recebido 1000 vezes mais, e o seu coração se apazigua e o seu coração volta a correr e volta a bater espiritualmente. E uma terceira coisa, irmãos, que é esse peso que às vezes não é explicitamente pecado aos nossos olhos, mas no fundo é a cobiça e a avareza. O seu desejo de ficar rico, de ganhar mais dinheiro, de ganhar uma promoção no seu trabalho, ela é um imenso peso sobre os seus pés, são como correntes, como uma bola de chumbo no final, que te impede de prosseguir espiritualmente. E você não percebe. Você vem para a igreja, você lê a sua Bíblia, você está amando a Jesus, mas por outro lado você está adorando a Mamon. Você está buscando as riquezas, e não se enganem, você vai parar de prosseguir na vida cristã se você deixar esses pesos atrapalharem a sua vida. E uma segunda metáfora que o autor dos Hebreus coloca para nós é que o pecado de perto nos assedia. Irmãos, nós tivemos um episódio perfeito para ilustrar esse ensinamento de Hebreus. Você se lembra das Olimpíadas de 2004 lá em Atenas? Um homem chamado Vanderlei Cordeiro, atleta brasileiro, ele liderava a corrida ali de 2 horas, ele liderava a corrida de ponta a ponta a nível mundial nas Olimpíadas de Atenas em 2004. E Vanderlei estava correndo, vocês se lembram desse episódio? Quantos se lembram? E entrou um cara do nada no fim da corrida e abraçou ele, empurrou ele e levou ele até o pessoal que estava ao lado dele ali. Irmãos, acabou o ritmo do Vanderlei. Esse cara é a representação exata do pecado que o autor de Hebreus está pintando para nós aqui. O pecado é personificado como esse cara que vem e agarra a gente e nos leva para fora da corrida. E o Vanderlei Cordeiro, ele não conseguiu voltar no ritmo, ele perdeu o ritmo, perdeu força e chegou em 3º lugar. Ele estava 50 segundos na frente do 2º lugar. Ele perdeu, irmãos. É claro que depois eles deram uma medalha de ouro, se não me engano, para ele como reconhecimento, né, da tragédia. Mas, irmãos, todas as vezes que vocês pecam e que eu peco, nós estamos dizendo, pode vir atrapalhar a gente. E você sai da corrida, e você desmaia, e você para, e você perde, e você chega antes, você chega atrasado na corrida. Irmãos, o interessante é que esse rapaz,
que atrapalhou Vanderlei, ele se chama Niall Horan. E ele é um ex-padre da Irlanda. Ele não queria atrapalhar por atrapalhar o Vanderlei. Ele queria pegar uma plaquinha e dizer e mostrar para o mundo inteiro, por causa das Olimpíadas, dizendo: Jesus está voltando em breve. Olha que bonito. Jesus está voltando em breve. Eu queria mostrar para o mundo inteiro, por isso que eu fui atrapalhar o Vanderlei. E o pecado, ele vem vestido de religiosidade, irmãos. Por isso que eu falei que esse ex-padre é a ilustração mais perfeita do pecado que a gente tem na história. O pecado, ele vem vestido de religiosidade, ele vem vestido de legalismo, ele vem vestido de boas intenções e boas obras, e ele vai te matar. Ao contrário desse ex-padre, esse pecado que vem correndo, ele vem com uma faca, ele vem com uma arma, e ele está pronto para te matar. E todas as vezes que você peca, que você deixa os seus olhos olharem para outra coisa a não ser Jesus, que você deixa esses maus sentimentos tomarem conta do seu coração, que você procrastina na sua vida, você está pegando na mão desse rapaz e saindo da corrida. E você vai desmaiar, e você vai perder ritmo, e você não vai conseguir retomar o seu ritmo anterior. Quando não, você vai sair da corrida. Esta é a mensagem aos Hebreus: a apostasia que vem dos pecados que nós cometemos. Portanto, o autor dos Hebreus nos diz: deixemos esses pecados, não vamos compactuar com eles. Irmãos, terceiro e último lugar, verso 2. Vamos ler Hebreus 12, 2. É o terceiro, é o último, mas é o mais importante. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita de Deus. Irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar nesse verbo, olhando, ou olhar, ou pregar os nossos olhos com um prego, fixando os olhos em Jesus. E eu pergunto para vocês, vamos sair um pouco do óbvio, o que é olhar? Talvez na nossa simplicidade a gente nem pense nessas coisas. O que a gente faz quando a gente abre os nossos olhos e vê a realidade ao nosso redor? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós experimentamos a realidade que Deus criou no centro do nosso coração. E as portas para a gente experimentar a realidade são os nossos sentidos. Os 5 sentidos, e alguns autores vão dizer que há 10 sentidos, há mais do que 5 sentidos. E prestem atenção, irmãos, para cada sentido que Deus nos deu, a realidade se apresenta para nós de uma maneira diferente. Não é verdade? Para o nosso sentido do paladar, a realidade se apresenta para nós como degustativa. Nós degustamos a realidade da nossa boca. Para os nossos ouvidos, para a audição, nós experimentamos a realidade como uma notícia. A realidade, ela é notificada para nós através dos nossos ouvidos, e assim por diante. E quanto à visão? Irmãos, a realidade se apresenta para a nossa visão como uma realidade diante de nós. Diante de nós, isso é muito importante. Nós não temos olho na nuca, ela não está atrás, ela não está do lado, ela está sempre diante de nós. É por isso que quando nós vamos falar da onipresença de Deus, que nós estamos debaixo dos olhos oniscientes e onipresentes de Deus, o que nós dizemos? Nós estamos corandeu, nós estamos diante de Deus. Então, olhar é colocar algo diante dos nossos olhos. O que o autor aos Hebreus está dizendo para nós é: coloquem Jesus diante dos seus olhos. Como nós fazemos isso? Irmãos, colocar Jesus diante dos nossos olhos é algo tão complexo e tão misterioso e tão impossível, que é o seguinte. Eu vou revelar esse mistério para vocês. Vocês pegam essa compilação de 66 livros, vocês abram, vocês colocam esse livro diante dos seus olhinhos, colocam um óculos, se vocês são cegos como eu, e vocês leem. E vocês entendem, e vocês meditam, e vocês memorizem, e vocês falam. É assim que você coloca Jesus diante dos seus olhos. Tem algum mistério nisso, irmãos?
A pessoa mais simples do mundo coloca Jesus diante de seus olhos. Coloquem Jesus diante dos olhos de vocês, através da leitura bíblica, através de você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor Jesus, através de você vir à igreja e Jesus ser exposto diante de vocês nos hinos, leituras e pregações. Mas, irmãos, na Bíblia existe um sentido mais profundo de olhar do que simplesmente colocar diante dos nossos olhos. Quando a Bíblia usa metaforicamente a linguagem do olhar para falar de alguma realidade espiritual, deixe-me citar alguns versículos para vocês. Davi nos Salmos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Paulo em Efésios, ele ora o seguinte, capítulo 1: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam abertos, para que vocês vejam a suprema grandeza do poder da nova criação que ressuscitou Jesus dos mortos. Quando a Bíblia fala em olhar, irmãos, espiritualmente falando, ela está falando de uma percepção espiritual que você experimenta no seu coração, no mais profundo da sua alma. Então não é como você olhar diante de você uma notícia no seu computador. É mais como você está diante de uma paisagem maravilhosa que você fica deslumbrado e maravilhado com aquilo, e essa estética toda transforma em maravilha e impacta a sua alma. É você experimentar no seu coração. Isso que é olhar para a Bíblia. O que o autor dos Hebreus está dizendo para nós, irmãos, é que nós devemos colocar Jesus diante dos nossos olhos, mas não como se fosse um outro distante, mas como alguém que habita dentro de nós, conforme Efésios 3, e que nós experimentamos a sua presença no Espírito Santo de Deus. É assim que nós corremos, que nós prosseguimos na nossa vida cristã, olhando para Cristo. Irmãos, reparem que o verbo está no contínuo, está no gerúndio, olhando. Não diz, olhem para Jesus em algum momento na sua conversão e comecem a correr. Ou, espere acontecer alguma coisa para você começar a olhar para Jesus. Olhando. Não é para olhar hoje, não é para olhar uma hora atrás, é para olhar todo momento. É um ato contínuo. Então eu imploro para vocês que todos os segundos da sua vida coloquem Jesus diante dos vossos olhos, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito, e experimentem a presença do Cristo ressurreto na vida de vocês. É só assim que vocês vão conseguir correr. Você vai sair desse vazio, desse marasmo que você está espiritualmente falando. Vamos prosseguir, verso 2. Olhando para Jesus, e ele coloca algumas características de Jesus aqui, irmãos. Irmãos, nenhuma das características é à toa. Nenhuma palavra da Bíblia é impensada, é casual ou é por um acaso do destino. Os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito, eles escolhiam detalhadamente, minuciosamente, cada palavrinha que eles iam escrever, e o Espírito Santo inspirou cada palavrinha. Então vamos ver especificamente como esses atributos de Jesus vão nos ajudar a correr na nossa vida de fé. Primeiro atributo, ele é autor e consumador da nossa fé. E aqui, irmãos, nós temos dois significados, que não se excluem, mas se complementam. Primeiro, Jesus, ele começa a sua fé, ele é o autor. E ele termina a sua fé, ele é o consumador. Irmãos, isso quebra com a metáfora do corredor. Porque nem toda metáfora é perfeita e a gente deve seguir 100%. Todas elas têm limites. Porque se você parar no verso 1 e pensar, eu tenho que correr, você pode chegar à conclusão que você começa a correr, que você continua correndo pelas suas forças e que você vai terminar a corrida. O autor aos Hebreus quebra esse chão debaixo dos seus pés. Ele está dizendo, olha, quem começou a corrida não foi você, foi Jesus em você. Você nunca vai começar a corrida da vida cristã se antes Jesus não tiver começado no seu coração. Você pode correr uma falsa corrida, uma falsa fé, num falso estádio, numa falsa arena.
Se Jesus não começou, e não é você que vai terminar, não são seus esforços, é Jesus. E como nós vimos com Kaique em Filipenses 1,6, aquele que começou essa boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la, as mesmas palavras. Aquele que começou, o autor, irá aperfeiçoá-la, o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. Portanto, você olha para Jesus como aquele que começou algo em você, a salvação. Você olha para Jesus como aquele que continua algo em você, a corrida da fé. E você olha lá na frente para Jesus como aquele que vai terminar a sua fé. Por isso, quando você estiver cansado e caindo, você pode olhar para Jesus assim: Senhor, foi o Senhor que começou isso, não fui eu. É sua responsabilidade, ó Cristo. Termine. Glorifica-te. Mostre o seu poder em mim. Mostre, ó Deus, que eu não fui frustrado ao correr para você legitimamente. E você vai continuar correndo. E o segundo significado, irmãos, é um pouquinho mais complicado para a gente entender. De autor e consumador. Basicamente, no texto grego, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: Jesus é o pioneiro na corrida. Jesus foi o primeiro a começar e a terminar essa corrida. Ele é o autor e ele é o consumador dessa fé nossa. Deixa-me escandalizar vocês. Até tomei uma água. Irmãos, Jesus era crente. Já pararam para pensar nisso? Quem já parou para pensar nisso? Que Jesus era crente. Se Jesus não era crente, ele é o quê? Incrédulo? Irmãos, às vezes a gente enfatiza tanto a divindade de Jesus que a gente se esquece da humanidade dele. Jesus, como homem, ele precisava colocar toda a sua fé em Deus. Hebreus capítulo 2, já viu, e nós já pregamos, diz que Jesus colocou toda a sua confiança em Deus, o seu Pai. Jesus, ele começou e terminou até o fim essa corrida que você e eu estamos correndo. Esse é todo o foco de Hebreus ao dizer que ele é o nosso sumo sacerdote que padeceu todas as coisas para que ele possa nos socorrer em todas as coisas. Jesus começou essa corrida da velha criação para a nova criação, da velha Jerusalém para o novo céu e nova terra, e ele mesmo é a inauguração dessa recriação divina. E ele começou quando ele nasceu na manjedoura com todo o sofrimento, e por 33 anos, irmãos, Jesus correu. Jesus correu. E o próprio diabo em pessoa veio para atazanar ele. Não foi um pecado no coração de Jesus, foi o próprio diabo. E ele perseverou. E ele perseverou. E ele olhava para Deus. E ele terminou. É por isso, e ele terminou na fé. Jesus começou e terminou na sua própria fé. É por isso que você pode olhar para Jesus e dizer: Senhor, Tu sabes tudo que eu tenho passado e muito mais. Não há sofrimento, não há calúnia, não há nada que eu vou passar que o Senhor não passou. Socorra-me, autor e consumador da minha fé. É assim que esses atributos nos ajudam e são a única coisa que nos ajuda a correr nossa vida de fé. Em segundo lugar, irmãos, continuando ainda, o verso 2, eu disse para vocês que o nosso texto é riquíssimo. Ele é autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. O que o autor dos Hebreus está dizendo é: olhem para a morte e para a ressurreição de Jesus Cristo, e você vai continuar correndo. E você vai continuar correndo. Irmãos, eu quero perguntar algo para vocês. A partir do verso 2. Qual era a alegria de Jesus? Porque está dizendo muito explicitamente que Jesus só suportou a cruz. Porque depois da cruz tinha uma alegria que Deus Pai propôs para ele. Irmãos, eu li os melhores comentários sobre Hebreus nessas 2 semanas, desde os pais da igreja até o nosso século. Desde João Crisóstomo, Calvino, até os melhores comentários dos nossos dias, nenhum deles percebeu uma coisa que grita em Hebreus capítulo 12, verso 2.
A maioria deles dizendo, olha, a alegria que estava proposta para Jesus é, como diz no final do verso 2, ele se assentar à direita do trono de Deus. E isso é verdade. A alegria que estava proposta para Jesus é a recriação do cosmos que ele começou na sua própria ressurreição corporal. Isso também é verdade. Mas, irmãos, existe algo mais específico aqui. Por trás da narrativa do versículo 2, da morte, da vergonha, do sofrimento, da morte, da alegria de Jesus, eu quero comentar com vocês que está Isaías 53. É por isso que eu escolhi lermos e cantarmos Isaías 53 para vocês. Isaías 40, do capítulo 40 ao 66, é Hebreus 12. Isaías diz, como o Kaique bem ressaltou, olhem para Deus, Isaías. Hebreus, olhem para Jesus. Como nós vamos terminar o sermão lendo, Isaías diz, olha, revigorem as suas forças em Deus para que vocês corram. Hebreus capítulo 2, revigorem as vossas forças para vocês correrem. Hebreus capítulo 12, perdão. Isaías 53, o Messias sofre a maior das vergonhas, ele não tinha nenhuma beleza, os pecadores o afligiam, ninguém queria o servo de Deus. E ele morreu na cruz. Por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz e a vergonha. Isaías 53. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Qual é a alegria do servo sofredor de Isaías 53? Nós lemos e cantamos hoje. Ele viu o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Olhe para o lado, irmãos. Façam isso. Eu sei que nós não fazemos isso, mas olhe para o lado. Essa pessoa que você está vendo é o motivo pelo qual Jesus suportou a cruz. A alegria de ver você regenerado, recriado, a alegria de ver você perseverando na fé todos os dias, foi a grande motivação de Jesus ter suportado os pregos em suas mãos, a coroa em sua cabeça e ser pendurado na cruz e sofrer a infinita ira de Deus em sua alma. Ele olhou para você, irmãos e irmãs. Não há maior motivador para você continuar correndo pelo amor de Deus. Jesus no Getsemane disse, Pai, se for possível, afasta a ira de Deus, a sua ira, este cálice, mas seja feita a sua vontade. E ele sangrava, e ele chorava, e ele foi para a cruz resoluto. Todo mundo abandonou ele. E a alegria que lhe estava proposta é ver você saindo do lamaçal dos seus pecados, ressuscitando como uma nova criatura e continuar correndo na fé. E no final ele te receber nos portões do paraíso e dizer, servo bom e fiel, você correu a corrida que eu te propus, entra no gozo do seu Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. Irmãos, esta é a motivação última que deve nos motivar a correr. Portanto, se algum de vocês em algum momento parar de correr a vida cristã, você vai estar dizendo, não quer, Jesus não vale nada para mim, ele ter suportado tudo isso que ele suportou não significa nada para mim, eu não quero a alegria da comunhão com o meu Senhor. O que você pode esperar, irmãos? Senão a ira do Cordeiro. Eu gostaria de terminar lendo o verso 3 e lendo uma passagem de Isaías. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Vamos abrir em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 28 ao 31. Todos acharam? Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? O seu entendimento é insondável.
Ele dá força ao cansado e fortalece ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E ele termina exatamente como Hebreus 12. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Vocês viram? Se você entrou aqui hoje cansado espiritualmente, desanimado espiritualmente, é porque você não está olhando para Cristo Jesus. Ele diz, se você quer o poder do Espírito Santo te fortalecendo para que você corra, Isaías disse, espera no Senhor. Mas não é um esperar parado ou caminhando, é um esperar que você corre, esperando que o Jesus irá te fortalecer para que você continue correndo. Você coloca a sua esperança naquele que correu primeiramente por nós, e você continua correndo. Portanto, irmãos, olhem para Jesus, deixemos nossos pecados e corramos a corrida que nos está proposta. Vamos orar e nós vamos cantar um hino que glorifica o autor da nossa fé. Senhor, olha para nós dos altos céus, do trono acima de tudo.